Olá, turma do sétimo ano. Hoje nós falaremos sobre o renascimento científico e cultural. Está no capítulo 4 do livro de vocês. O Renascimento foi um movimento cultural, econômico e político que surgiu na Itália e se consolidou no século XV. Se estendeu por toda a Europa e foi uma transição entre a fase feudal para a Idade Moderna. E apresentou algumas mudanças e rupturas que levaram a sociedade europeia a viver novas experiências. Nessas mudanças, gente, se destacaram o renascimento comercial, a formação dos estados nacionais, o renascimento científico e cultural e a forma de ruptura ideológica com a Igreja Católica. Vamos para o próximo slide. Vocês estão vendo aqui a localização. Onde aconteceu o Renascimento? Nasceu na Itália. Foi a partir da Itália que se expandiu por toda a Europa. Foi em cidades como em Gênova, Florença e Veneza que houve um grande desenvolvimento intelectual e artísticos entre o século XV e o século XVI. A arte, a política e a ciência passaram a ser entendidas de forma mais profunda dentro do universo social da Europa no momento, e estendiam que o resgate da cultura greco-romana estava chegando. Então, os renascentistas diziam que durante a Idade Média houve uma estagnação, pois só a nobreza e o clero é que atrasavam essa inovação científica e cultural. E eles chamavam esse tempo, esse período, de Idade das Trevas. Então, foi lá na Península Itálica que surgiu o renascimento científico e cultural. Então, várias foram as condições para acontecer nesse local. Quais foram as condições que houve? Primeiro, a localização da região, que proporcionava o contato entre Ocidente e Oriente. Outro fator foi o renascimento comercial e o surgimento de uma nova classe social, a burguesia, que financiou várias expressões artísticas do Renascimento, e também a retomada da tradição cultural clássica, a cultura greco-romana. Também, gente, houve o surgimento dos chamados mecenas. Quem eram eles? Eles eram aqueles que financiavam toda a produção cultural e científica e tinham como base da elaboração, da divulgação dos artistas e da obra de arte. Eram os mecenas que faziam esse tipo de financiamento, certo? Vamos falar um pouco sobre a Igreja Católica. Toda a produção cultural e científica tinha como base de elaboração a divulgação da própria igreja. Então, a igreja que era divulgada, Mas aí, quando surgiu o Renascimento, esse controle social, esse controle cultural da igreja passou a ser contestado, precisamente a partir do século XII. As explicações que a igreja fornecia para os fenômenos do mundo em geral não estavam mais satisfazendo a sociedade nesse processo de evolução. No renascimento cultural, gente, aconteceu esse fator, o antropocentrismo. O que significa isso? Preste atenção, é uma das características importantes, Que é o oposto do teocentrismo. Teo quer dizer Deus. Teocentrismo, Deus no centro de tudo, está relacionado com a religião. Em outras palavras, o antropocentrismo é uma doutrina filosófica que o ser humano se apresenta no centro, ele é a figura central, sendo responsável por suas ações e cultura social, histórica ou filosófica. Nessa figura estamos vendo o homem vitruviano, em 1490. Preste atenção aqui. É uma obra de Leonardo da Vinci, onde retrata as características renascentistas do humanismo e também do classicismo. Vamos falar sobre esses valores, do Renascimento. O antropocentrismo, como eu já falei, o hedonismo, o classicismo, o naturalismo e o racionalismo. Tudo isso aqui, gente, é a base para os valores do Renascimento,
que o homem do Renascimento era um homem com uma nova mentalidade. Ele tinha uma nova mentalidade. Esse homem assumiu uma base de consolidação, certo? Nós vamos falar sobre o que foi também importante para o Renascimento, são as grandes navegações. Descobriu o mundo, descobriu o homem. No século XV, os descobrimentos tornaram possível o conhecimento de novas terras, novos povos, novas culturas. As grandes navegações foram decisivas para o classicismo, ou seja, produziu o resgate de produção cultural greco-romana, além de financiar o surgimento de novas tecnologias, para a época que acabou impulsionando a produção cultural e científica do Renascimento, em contato com diversos povos, que estimulou essa troca de cultura. E agora, o próximo slide, classicismo, que é o gosto pela cultura clássica, pela língua grega e latina, pelos pensadores clássicos, pela arte e literatura clássica, pelos valores clássicos que valorizam o homem. Esse resgate da cultura greco-romana, eles diziam que era uma forma de resgatar da antiguidade cultural por causa da estagnação que havia na Idade Média, né? Que eles chamavam de Idade das Trevas. E não aconteceu o desenvolvimento esperado, certo? Só depois do renascentismo que houve essa mudança total de cultura. Vamos ver o próximo slide. O naturalismo. O naturalismo é o interesse pelo estudo da natureza física e humana em todos os seus aspectos. O homem, ele, né, aqui é uma pintura também, ele se interessava, né, baseado em concepções na relação humana, né, dos animais com seu habitat. O objetivo seria mostrar a natureza como ela é. E a arte renascentista representava essa anatomia humana, os vegetais e outros seres viventes. O racionalismo causou a ruptura com o pensamento católico. O pensamento humano-científico passou a ser base, não mais princípio religioso, mas a experiência e a investigação, tendo o ser humano como centro para o estudo. Então, a razão substituiu a fé. E aqui, nessa figura, vamos aproximar um pouco, estão os mecenas. Quem eram eles? Eles eram aqueles que patrocinavam os artistas, estudiosos e também os literatos, como eu já falei. Entre os que se destacavam estavam os Medici, que tiveram muita influência em Florença, na Itália. Então, aqui é uma família. A escultura, gente, dessa época do renascentismo tinha algumas características, né? O realismo, dinamismo e também a expressividade. Que retratava isso? Retratava o pensamento fidedigno de realidade, o objetivismo, o materialismo. Também valorizava a expressão e sentimentos, os valores emocionais. Nós estamos vendo aqui, gente, Leonardo da Vinci pintando Mona Lisa. Ela está sentada e aqui do lado está o quadro dela. Quero falar ainda sobre essa pintura de Michelangelo. Retrata Pietà, uma das mais famosas esculturas feitas por esse artista. Representa Jesus morto nos braços de sua mãe. Eu vou finalizando. Deixo para vocês o roteiro de atividades no livro. Lembre-se que tem prazo de entrega. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um grande abraço.
Assim eu finalizo deixando para vocês atividade no livro, página 78, 79 e 81. E também o material de apoio. Vocês que gostam de desenho, gostam, né, de museu virtual. Lá tem 300 obras, né, de obras renascentistas. Então, confiram, vale a pena, tá bom? E para vocês, um grande abraço e até a próxima.